Você abre agora a sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 29, vai falar sobre a oração de Davi. Aqui fala sobre a oferta, sobre o dízimo, sobre a doação, sobre o doar, sobre o devolver, sobre o dar. Não só de Davi, mas também dos chefes de famílias, os chefes das tribos de Israel. Então, queridos, como eu falei, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas na perspectiva de vida cristã. Não é em uma perspectiva de vida secular. Eu não estou aqui entrando e nem vou entrar no mérito de vida dos irmãos na questão secular, mas de uma perspectiva de vida cristã, com Deus, com o Senhor, com a sua obra. E nós vamos ver isso em dois momentos, ou seja, em 2 domingos, e o alvo, ou o nosso alvo propriamente dito, é aprender a termos uma perspectiva equilibrada sobre o dinheiro, né? E o seu uso. Como eu disse, eu não vou entrar na questão do mérito secular, mas numa perspectiva de vida cristã com Deus. E o nosso alvo é aprender isso. Também identificar os riscos e prejuízos do amor ao dinheiro e o descontrole financeiro. Não vou entrar na questão do mérito, mas o próprio Paulo vai dizer em instrução ao seu filho na fé, Timóteo, que a razão dos males é o amor ao dinheiro. Não é que o dinheiro em si, ele traz algum malefício em si. É uma bênção o dinheiro. Todavia, há prejuízos na nossa vida cristã, nossa vida com Deus, na nossa espiritualidade ou maturidade, quando amamos o dinheiro. E ainda reconhecer que o Senhor é a fonte de toda. Preste atenção nisso. Deus é a fonte de toda riqueza. De toda riqueza. Partindo desse princípio, nós seremos capazes de saber considerar que tudo pertence ao Senhor e somos apenas administradores dele. Só seremos capazes, a partir desse princípio, que princípio? Que Deus é a fonte de toda riqueza, seremos capazes de sentir também, em demonstrar que o equilíbrio financeiro na vida cristã é fruto de uma caminhada segundo os preceitos de Deus. E seremos capazes de agir. Como assim? Realizar planejamentos financeiros na vida cristã. Agora, esses planejamentos é bom ser e devem ser baseados em decisões seguras nos princípios bíblicos da palavra de Deus. Então, sem mais considerações, ou feitas essas considerações sobre os dízimos e ofertas em uma perspectiva de vida cristã, como guisa de introdução aí, na sua folhinha, você vai me acompanhar agora, eu coloquei um comentário de João Falcão Sobrinho, que é um dos livros que eu encontrei, que fala a respeito dos dízimos e ofertas, que tem muita coerência. Muita coerência. Ele é um escritor bíblico e um dos seus livros é Princípios Bíblicos do Dízimo Cristão. Tá? E ele diz o seguinte, como guisa de introdução. Vejam só. A história da humanidade, a irresponsabilidade com relação ao uso do dinheiro
aliada à ganância, à cobiça e à imprudência. Isso nós podemos ver em determinadas igrejas. Tem sido a causa do caos financeiro do indivíduo e da família. Podemos até ampliar esse comentário para também dizermos de uma sociedade em si. A falta de visão ou da visão correta de Deus, como aquele que sustenta e provê todas as coisas, assim como a inexistência de alvos definidos à família na vida cristã, no âmbito das finanças, são razões de desgraças generalizadas. Os irmãos concordam com isso? Com esse comentário de João Falcão? Eu achei muito contundente. Quando não há o equilíbrio, quando há uma leviandade dentro dessa área de finanças, uma imprudência ou uma irresponsabilidade, de muitas vezes provocamos o desequilíbrio financeiro em diversas áreas. E isso é motivado, isso é gerado, que muitas vezes pelo sentimento de ganância, pelo sentimento de riqueza, pelo sentimento de ter, ao invés de apenas ser diante de Deus. E aí nós levamos a um desequilíbrio, somos remados por um desequilíbrio financeiro, a ponto de provocar uma infidelidade para com o nosso Deus. Para com o nosso Deus. Os irmãos, eu acredito que eu já falei aqui, eu não sei. Eu acredito que não, porque essa é a primeira vez depois de, vamos completar 5 anos no Santo Antônio. Essa é a primeira vez que eu falo de dízimos e ofertas. Isso é uma falha minha. É a primeira vez. Então a igreja, ela precisa ser instruída. Apesar que, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê os apóstolos ensinando tanto sobre esse assunto. Por quê? E eu vou falar isso nos domingos à noite. Porque para a igreja isso era um assunto pacífico. Isso já era um assunto resolvido para a igreja. Não precisou tanto os apóstolos e os discípulos estar instruindo, porque para a igreja era algo comum e normal, natural. Mas, ao longo do tempo, dos tempos, ao longo dos séculos, décadas, a gente estamos observando e vendo cada vez mais o distanciamento dessa prática, ou do exercício dessa prática, que é nós termos esse prazer, essa alegria, esse deleite de colaborar com o Reino dos Céus. Mas não só isso, em primeiro, glorificar a Deus, como diz em Provérbio 3:9. O que diz Provérbio 3:9? Honre o teu Deus, o seu Senhor, com toda a tua renda, ou com todos os teus bens, ou com todo o que você tem. E não está ligado só apenas às finanças, é tudo. Apesar que o contexto está ligado a finanças. Mas é tudo. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então isso, irmãos, para a igreja cristã primitiva e de Atos, era um assunto resolvido. Era um assunto já pacífico. Era um assunto que não precisou os apóstolos estarem instruindo. Tanto é que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 8. O que é que diz capítulo 8, versículo 1? Coloca aí, meu irmão. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Falando da coleta. A graça de Deus já era um assunto resolvido concernente à coleta, aos dízimos, às doações para as igrejas.
às igrejas. Então, irmãos, hoje nós vamos ver uma questão aqui fundamental para o entendimento no tocante aos dízimos e às ofertas, numa perspectiva de vida cristã. No nosso texto lá, 1 Crônicas 28, eu gostaria de falar em uma só perspectiva, baseado numa pergunta, extraída desse texto, não explicitamente. Que pergunta? A quem pertence a nossa renda? Ou o nosso dinheiro, se você assim preferir. A quem pertence a nossa renda? Ou o nosso dinheiro? Vamos ler nosso texto? Versículo 1 até o 18. Depois nós vamos ler o restante do 18 ao 19, ao 29, ao 28, no caso. Ou até o final. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho. Significa aqui que Davi já era velho, né? Salomão, meu filho. O único a quem Deus escolheu ainda é moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para os homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo do meu Deus ouro, para as suas obras de ouro, prata, para as de prata, bronze, para as de bronze, ferro, para as de ferro, e madeira, para as de madeira. Pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico e de todo tipo de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo, tire aí o templo e coloque igreja. Amo a igreja não é prédio, a igreja é pessoas. Davi diz, porque amo a igreja, né, aqui no caso o templo, de meu Deus. O ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus. Além de tudo o que preparei para o santuário. 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de pratas purificadas, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade? Essa palavra acompanha o Novo Testamento. Nós vamos ver sobre isso hoje à noite. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então, os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. Essa palavra também acompanha o Novo Testamento. E deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 240 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração, outra palavra que nós vamos ver no Novo Testamento, de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. E aí vem a oração de Davi. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse:
Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e o que há na terra. Se você mora na terra, então já começa a responder a nossa pergunta, tema de hoje, os dízimos e ofertas numa perspectiva de vida cristã. Quem é ou a quem pertence seu dinheiro, sua renda, seus honorários? Teu, Senhor, é a honra, o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Alguém pode achar que é merecedor da glória daquilo, ou disso, ou daquilo outro, mas por detrás está Deus. Por detrás está Deus. Vem de ti as riquezas, as glórias. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dá força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Se não viesse tudo de Deus, você acha que o homem pecador, inclinado à maldade, à ganância, ele dava voluntariamente? Se você não partir do pressuposto, do princípio que tudo é de Deus, o homem consegue dar? Vamos ser honestos e sinceros com nós. Nós não conseguimos. Somos maus, somos gananciosos, somos inclinados a riquezas, somos inclinados ao bem-estar, somos inclinados a vida vamos dizer o termo certo, né? A bonanças. Nós não somos inclinados a passar sofrimento, ou a querer, ou estar contente com o que Deus dá. Olha o que Davi diz: porque quem sou eu, não daria voluntariamente. Quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente estas... Que coisa é essas que Davi está falando? As toneladas de ouro, as toneladas de prata, as toneladas de ferro, as madeiras, as coisas para a obra, para a casa de Deus. Porque tudo, ainda no verso 14, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem. Olha só, irmãos. Percebe agora porque muitos não participam dessa obra do exercício, dessa obra maravilhosa do exercício dos dízimos e das ofertas? Porque acha que é ele que está ganhando, propriamente dito, ou vem das suas mãos, propriamente dito. Esquece desse princípio aqui. Tudo nós só... Olha o que Davi diz: nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar o templo, ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Davi está dizendo, tudo que nós estamos entregando, tudo é teu. Bem sei, meu Deus, que tu provas
os corações e que te agradas. Outra palavra que está no Novo Testamento como princípio dos dízimos e das ofertas. E tu te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo, aqui reunido, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, ou Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Afirma, Senhor, o coração deles em ti. Amém? Esse texto aqui precisa dizer mais alguma coisa? Ele em si responde a nossa pergunta, tema hoje, em uma perspectiva de vida cristã no tocante ao exercício dos dízimos e das ofertas. A quem pertence o nosso dinheiro, a nossa renda? Partindo desse princípio, é de onde você vai ser inclinado a participar dessa obra maravilhosa. A participar, a querer, como diz a igreja de Coríntios, depois de um alerta, de uma exortação do apóstolo Paulo, que diz: Paulo, não nos prive desta graça de participar da coleta dos santos. Porque é uma graça, irmãos. É alguém que está firmado o coração em Deus. É alguém que está inclinado, como Davi diz aqui. Esse coração está firmado em Deus. Então, queridos, eu gostaria de ver um pouco aqui o texto com vocês, baseado aqui nessa pergunta: a quem pertence o meu dinheiro? A quem pertence o seu dinheiro? Talvez nenhuma outra passagem bíblica seja tão contundente em responder a essa questão do que 1 Crônicas, capítulo 29. Ao meu ver, é um dos textos que responde com muita clareza, principalmente nos versos 10 até o versículo 14. Davi louva o Senhor diante de toda a congregação e diz: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a glória, a honra e a riqueza e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus, na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre todos, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora nós, nosso Deus, graças te damos e louvamos e gloriamos o teu santo nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente todas estas coisas? Aí eu coloquei para você aí, Davi, no momento de plena inspiração divina, responde com propriedade essa pergunta. Que pergunta? A quem pertence o meu dinheiro? Ao afirmar que tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus, e a nós cabe apenas uma boa mordomia de tudo quanto Ele nos dá. E eu já tenho dito aqui outras vezes, se eu tiver, ou pelo menos iniciar, um sentimento de que minha esposa é minha, eu vou tratar ela debaixo dos meus pés. Mas como eu sei que ela é do meu Deus, eu vou amá-la como Deus quer. Da mesma forma, os meus filhos. Da mesma forma, é o meu dinheiro. Da mesma forma, é o que eu conquistei. Tudo vem de Deus.
Se eu achar que não vem de Deus, eu vou tratar com irresponsabilidade, porque esse é o nosso coração tendencioso. Mas como eu sei que ela é de Deus, tudo vem dele, ele me deu e vem dele, eu preciso administrar o que é dele com responsabilidade. Amém? Vocês entenderam isso? É assim que nós devemos ter uma perspectiva divina no tocante ao exercício dos dízimos e das ofertas. Tudo vem de Deus. E por estar filmando, gravando aqui, não isenta vocês de perguntarem. Esse é o momento da gente, tirar dúvidas e tudo sobre isso. É o momento da gente estudar, é o momento da gente interagir. É o momento da gente, como por exemplo, eu posso ceiar porque eu não estou dando dízimo? Pergunta da minha irmã aqui. Por isso que existe o examinar. Examine-se nenhum pecado, nenhuma falta, porque existe faltas que não é pecado. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1. É para lhe tirar da ceia do Senhor. Mas você examina o que está pesando em seu coração, entrega a Deus, perdoe-me, Senhor, me ajude a ser fiel nos dízimos e oferta, porque eu quero sentar à mesa do Senhor. Resposta simples. E aí eu me levanto, e aí agora Deus vai me ajudar a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E tem muito povo de Deus com muitas dúvidas sobre esse assunto. E a maioria das dúvidas parte do pressuposto de quem é o seu dinheiro, já que envolve diretamente, está relacionado diretamente a devolver os dízimos das ofertas. E isso é numerários. Não é mais como antigamente, prata, ouro, Quando chega no Novo Testamento ali, Jesus vai dizer cominho, do endro, da hortelã. Mas envolve a 10ª parte, ou os 10%. Então, queridos, isso está claro aqui em seu coração, depois dessa leitura? De quem é o seu dinheiro? Ou a quem pertence? Isso é claro em seu coração hoje? Porque responder essa pergunta faz toda a diferença como eu vejo, como eu me comporto no tocante à prática do exercício dos dízimos e das ofertas. Deus, coloquei para vocês aí, é dono de tudo, versículo 11. Teu Senhor pertence à grandeza, pertence o poder, a glória, a vitória, a majestade. Tudo é de Deus nos céus, na terra. Dele é o reino e Ele está acima de tudo e de todos. Tudo e de todos. A quem pertence o seu dinheiro? Se você ainda não sabe, ou se ainda não tem, ou se ainda tem dúvida, veja o verso 12. Deus é a fonte de toda a riqueza. Verso 12. Riquezas e glórias vêm de ti. Glórias aqui, irmãos, é as suas conquistas, é os seus títulos, é as suas conquistas terrenas. Glórias vêm de Deus. Vem de Deus. Suas conquistas profissionais, acadêmicas, familiar, vem de Deus. Toda a glória que nós obtemos aqui vem de Deus. Partindo desse pressuposto, então, Deus é a fonte de toda a riqueza. E para mim é uma riqueza ter uma família, ou não? Amém? Para você é? Então vem de quem? De Deus. Para mim é uma riqueza. Formação acadêmica, trabalho, vem de Deus. Vem de Deus. Diz o texto, na mão dele a força, poder. Aí você está me acompanhando. Com ele está o engrandecer, diz o texto. Com ele está a força. No versículo 12. Então, queridos,
Veja bem, ignorar essa verdade a quem pertence tudo que tenho e tudo que sou é no mínimo insensatez. Ignorar isso. É no mínimo uma tolice. Insensatez, na verdade, é um verdadeiro desafio, na minha humilde opinião, é um verdadeiro desafio à majestade de Deus. Por quê? Na verdade, ele colocou aqui, mas é um desafio à sua soberania. Quando ele diz no versículo 12, a palavra majestade está aí. Verso 11. Oi? Vamos ler. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Majestade fala de soberania. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, ao meu ver, você tratar com leviandade ou irresponsabilidade tal compromisso é um verdadeiro desafio à soberania de Deus. Na minha humilde opinião, é isso que muitos, sem ter conhecimento, ou não procurar saber, é um verdadeiro desafio à soberania de Deus. Eu vou falar hoje à noite, por exemplo, talvez no outro domingo, que em outras palavras, você, eu ou qualquer pessoa que negligencia o exercício da prática dos dias das ofertas, dizer, em outras palavras, com comportamento, eu não confio em Deus. Porque quando Jesus diz assim, eu vou tratar disso no outro domingo, vocês dão disso, disso e disso, mas negligencia justiça, misericórdia e fé, fé ali é confiança. Vocês negligenciam a confiança em Deus. Os escribas e fariseus faziam isso. Então, quando alguém não se envolve ou questiona ou não está na prática do exercício dos dízimos das ofertas, em outras palavras, o meu comportamento está dizendo assim, eu não confio em Deus. Como ele diz aqui, ele é o sustentador. Ah, pastor, mas eu não tenho como, eu não sei como. Peça a Deus que ele vai iluminar. E você vai chegar a um ponto de ser alguém que realiza o pleno e vive o pleno exercício desse prazer, dessa alegria, que é dizimar e ofertar. Agora, quando a gente trata com irresponsabilidade, não quer saber, não estou nem aí, para mim, na minha humilde opinião, é você desafiar a soberania de Deus. Para mim está claro aqui no texto, Davi dizendo, tudo é teu, tudo vem de ti, glórias vem de ti, tudo. E para que eu entenda isso, irmãos, a quem pertence o meu dinheiro com mais ênfase em nosso coração, há princípio. Existem princípios. E eu coloquei apenas 2 aí para você, né? 2 princípios aí bem rapidinho, para a gente caminhar. O primeiro princípio é que esta verdade precisa ser reconhecida. Versículo 11 de novo. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes como chefe sobre todos. Esse é o primeiro passo aqui, irmãos, que eu vejo, que eu percebo, dessa bem-aventurança, dessa alegria em ter uma perspectiva correta nos dízimos das ofertas. É o reconhecimento de quem é tudo o que somos e tudo o que temos. De quem é. Parte desse princípio. E eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo vai lhe moldando, vai trabalhando você. Opa, isso aqui não é meu, eu preciso tratar com responsabilidade. Opa, isso aqui Deus que me deu, vem de Deus, eu preciso tratar, viver com
responsabilidade administrando o que Ele me deu de bom grado em minhas mãos. Opa, esse menino, esse filho, esse marido, esse trabalho, tudo vem dele. Ao reconhecer isso, eu começo a viver uma vida em uma perspectiva de vida cristã correta no tocante aos dízimos e das ofertas. Se eu não reconheço isso, provavelmente nós não vamos praticar. Tudo vem dele. Queridos, preste atenção. Posições extremadas são perigosas. Salomão diz isso em Provérbios capítulo 30. Abra aí, Provérbios 30. Ou então o irmão coloca aqui na tela. Provérbios 30, versículo 9. Deixa aberto aí o nosso texto. Provérbios 30, versículo 9, diz o seguinte: verso 7. Duas coisas te peço, ó Deus: não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis, olha o que Salomão pede, né, antes de morrer. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. Para que não aconteça que, estando eu farto, te negue. Olha só. Tem pessoas que se fartam, ficam abastardos, ricos, e diz: quem é o Senhor? Quem é Deus? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Que coerência, que sabedoria. Não quero pobreza, nem riqueza. Não quero a riqueza para quê? Eu quero só o pão. Eu me contento só o que é só o pão. Para que, se eu for ou estiver abastado, não diga: não sei quem é o Senhor. Mas eu não quero ficar empobrecido, para que, porventura, eu venha furtar e envergonhar o seu nome. Como é bom a gente ter o equilíbrio. Posições extremadas nunca fez bem a ninguém, são perigosas. E Salomão, ele com muita riqueza, sabedoria, diz isso. Eu coloquei para os irmãos: riqueza e pobreza não se configuram fontes das crises sociais, familiares e profissionais, etc. Mas as atitudes que tomamos em relação ao ter ou não ter afligem muitos cristãos. Muitos cristãos. Pastor, eu não exercito a prática dos dízimos porque eu não tenho. E aí você vai cair no laço do passarinheiro quando aquela viuvinha deu o que os escribas. Não há justificativa. Não há. Muitos não contribuem, não exercem a prática de dizimar, porque essa verdade, qual verdade? Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Essa verdade, ela não é reconhecida pelo crente ou pela pessoa. Ou talvez não tenha consciência disso. Talvez não tenha consciência disso. Muitos não contribuem, não participam, não exercitam a prática de dizimar.
Porque esse princípio, essa verdade, tudo quanto há nos céus, na terra, pertence ao Senhor. E aí, quando não há o reconhecimento, não há prática de fato de verdade. Para você, queridos, para eu, para nós, precisamos ter uma visão correta aqui na perspectiva de uma vida cristã piedosa no tocante à prática dos dízimos. Precisamos reconhecer e viver essa verdade na prática. Esse outro princípio está ligado à continuação do texto. O segundo princípio é você reconhecer esta verdade, e em reconhecendo ela, é um sinal de maturidade espiritual. Verso 19, me acompanhe. Nós lemos até o 18, do nosso texto, 1 Crônicas. Verso 19. E ao meu filho Salomão, veja que ele começa no versículo 1, falando que Salomão é o único a quem Deus escolheu, que ainda é moço, que ainda é inexperiente. Só que Davi aqui, ao reconhecer, já estava passando para o filho, que reconhecendo que Deus é dono de tudo, e dele vem toda a fonte de riqueza, agora ele começa a instruir o seu filho. Verso 19, e ao meu filho Salomão, dar coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e aos teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual fiz todos estes preparativos. Então Davi disse a toda a congregação, agora louvem o Senhor, seu Deus. Em toda a congregação, toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos se inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. No dia seguinte, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 10.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, as suas libações, sacrifícios em abundâncias por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia diante do Senhor com grande alegria. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe, a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os soldados, até todos os filhos do rei Davi prestavam homenagem ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu muito Salomão diante de todo Israel e lhe deu majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Reconhecer isso, essa verdade, é um sinal de maturidade. Outro dia, a gente tivemos a oportunidade de aprender nos casais aqui sobre dízimos e ofertas. E houve-se uma pergunta: é pecado não dizimar? E a resposta do nosso preletor na época foi: eu acredito que quem dizima é alguém que é espiritual, maduro. Fique para vocês. Mas eu concordo em partes com isso. Eu concordo em partes. E eu explico por quê. Não estou aqui discordando do nosso preletor na época que respondeu isso. Mas eu concordo em partes. Por quê?
Porque os escribas e fariseus davam certinho. Eles eram espirituais? Então, a minha resposta quanto a isso é: tanto alguém que dá, quanto alguém que não dá, ou devolver, pode pecar. Pode cometer o pecado. E nós vamos estudar sobre isso ao longo da noite, que tem mais irmãos. Os escribas e fariseus davam certinho, mas Jesus chega e remete-os ais. Ais ou ai era um sinal de denúncia. Era uma repreensão. Eles estavam fazendo isso, mas estavam negligenciando isso, pecando. Enquanto que teve pessoas que devolviam e que realizavam a prática no tocante aos dízimos e às ofertas, ou na medida ou acima da medida dos 10%. Ou não chegou até na medida, mas agradou-se o Senhor de tais pessoas. De tais pessoas. Então não é porque você é espiritual ou maduro. O princípio aqui de Davi é: você é inclinado, você tem o desejo, você tem uma alegria, porque você reconhece que tudo é de Deus, vem de Deus. E a partir disso, eu começo a exercer a prática dos dízimos e das ofertas, me tornando, dia após dia, alguém maduro nessa área. Alguém maduro. Alguém realmente que reconhece. Isso é um sinal de maturidade. É um sinal que a sua vida espiritual com Deus está cada vez mais cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, queridos. Olha aí o que eu coloquei para vocês. Depois vocês fiquem com isso. Não é a velhice de Davi que lhe dá convicção de que Deus é a fonte de toda a riqueza. Não. O que dava convicção a Davi? Que Deus era a fonte de toda a riqueza. O que é que vocês acham que dava convicção a Davi para que ele pudesse orar assim, diante de Deus e declarando isso para Deus, diante da nação, diante daquilo que toda a nação recolheu para a construção, a edificação da casa da obra de Deus? O que dava essa convicção a Davi? Fé. Fé é sinal de confiança. Tem tantas coisas, irmãos, que dá convicção a Davi para que ele pudesse orar dessa forma aqui. Como, por exemplo, a sua intimidade com Deus. Como, por exemplo, as suas experiências com Deus. Como, por exemplo, as suas audiências com o Rei dos Reis, já que ele era rei de Israel. Sua fé, sua confiança no Senhor. Para Davi, todo bem-estar vinha do Senhor. Então não era a velhice que dava confiança a Davi sobre o seu bem-estar, sobre o seu reinado, sobre o que ele possuía, sobre o que ele tinha. Não. Era a sua intimidade, era a sua experiência, era suas audiências, era a sua confiança que ele tinha em Deus. Davi, ele teve muitas angústias, ele teve medos, ele teve pressões, muitos inimigos, ele teve angústia de alma, muitas coisas, mas ele nunca trocou tais circunstâncias pela confiança em Deus. Ele nunca inverteu isso. Eu não vou dar isso ou devolver isso,
porque amanhã vai faltar isso. Davi nunca fez isso. Nunca fez isso. E ele mesmo promete, Deus, né? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi. E o próprio Salomão diz isso. O pão, eu quero, o Senhor promete, e é o bastante, eu sou contente. O restante é graça. Graça do Senhor. Davi entendia, irmãos, que o mesmo Deus que possuía tudo, também era o mesmo Deus que livremente dá a cada um. Livremente. Davi não pediu para ser rei. O mesmo Deus que possui todo o universo, inclusive, ele diz lá em Ezequiel, se eu não me engano, não me lembro se é 18, capítulo 18, versículo 4. Toda pessoa é minha. Toda alma é minha. Todo o universo é meu. Então Davi era ciente que todo o bem-estar que ele vivia, ou tudo que ele possuía, ou tudo que ele era, vinha de Deus. Um Deus que possuía tudo. E esse Deus que possuía tudo é também o mesmo Deus que livremente dá a quem Ele quer e como Ele quer. A uns Ele permite riquezas, outros não. E o segredo disso é viver contente com aquilo que Ele nos dá. Se Ele é possuidor de toda a riqueza e toda a glória, e a glória ali é títulos, a glória ali é conquistas, se eu não conquistei isso, eu tenho que viver contente. Porque Ele não permitiu. Então, na medida que Ele permitiu que eu fosse e que eu tivesse aqui, eu vou contribuir, eu vou exercitar a prática dessa alegria de dizimar. Não é porque eu tenho ou porque não tenho. Ele, possuidor de todas as coisas, Ele permitiu isso. Vem dEle. Então, se Ele sabendo do futuro e o nosso futuro está em suas mãos, Ele quer, por sua determinação soberana e majestosa, você assim, faça isso. Você assim, faça isso. Negligenciar esses princípios é no mínimo insensatez. Da parte de quem é salvo. Quem não é salvo não vai entender. Não vai entender. Amém, queridos? Alguma dúvida aí? Vamos caminhar? Eu finalizo aí esse momento, ou esse primeiro momento, dizendo o seguinte para os irmãos. No que diz respeito à vida financeira, é imperativo que o crente, ou que todo crente, tome decisões seguras, fundamentadas em princípios bíblicos, cientes das prioridades e reconhecendo essa verdade de que tudo quanto há nos céus e na terra pertence ao Senhor. Tal reconhecimento é evidenciado no testemunho fiel do cristão baseado numa perspectiva divina. A vida cristã não pode abrir mão do seu propósito de manter-se em posição de equilíbrio, assim evitando sofrimentos e ameaças à instabilidade do lar e à infidelidade no tocante ao exercício da prática do dízimo na caminhada cristã. Minhas decisões afetam nessa vida com Deus. Agora, parte do princípio de que tudo vem dele, tudo pertence a ele, e somos meros mordomos, administradores dele, das coisas dele.
Tudo pertence a Deus, irmãos. E quando a gente tratamos as coisas que não são nossas de forma irresponsável, é no mínimo desafiar a soberania de quem é dono de tudo e de todos. Que Deus possa nos ajudar a iluminar o nosso coração no tocante a isso. Essa verdade, ela é clara em seu coração? Tudo pertence a Deus e tudo vem de Deus? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, ouvimos hoje, ó Deus, da Tua parte, esse texto das Escrituras, divinamente inspirada e registradas por Davi, palavras, princípios, termos que são eternos. Que o nosso coração, ó Deus, esteja firmado no Senhor. Que nossas prioridades, ó Deus, possa se resumir em uma prioridade, que é o Senhor. E a partir disso, o Senhor acrescentar, nos ajudar a administrar as outras, que também é do Senhor. Obrigado, ó Pai, por nos fazer conscientes desses princípios e responder para nós a quem pertence nosso dinheiro, nossa vida, nossa família, nossos títulos, nossas conquistas, nosso lar. E agora nós te pedimos, pelo conhecimento da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa aplicar de forma prática, nos inclinando, ó Deus, a termos o prazer, a conversar com o Senhor sobre esse tão importante assunto que agrada o Seu coração. A cada um de nós, ó Deus, a ver com seriedade, a olhar, ó Deus, com responsabilidade, mas principalmente com compromisso fiel no tocante à prática dos dízimos e das ofertas na casa do Senhor, na obra do Senhor. Muito obrigado por essa compreensão, pois é assim que oramos. Logo mais, ó Pai, nos traz de volta para darmos continuidade à adoração, à comunhão e à instrução desse mesmo assunto. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom dia a todos.